Como educar a consciência na nova aliança. Este é o quarto episódio desta série sobre a consciência no Novo Testamento, que nós fizemos aqui no canal do YouTube, uma playlist. Inclusive você pode acessar os outros compartilhamentos desse estudo, tá? Episódio 1, 2 e 3, e hoje então o quarto episódio. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte. Se você ama a Palavra de Deus, então acompanhe com a gente aqui todos os estudos que nós estamos ministrando aqui, tá? Você ama a Palavra de Deus, se você gosta de ouvir sobre o Evangelho da Graça, né? Hoje nós vamos ler um texto aqui muito interessante, né? Como eu disse, né? Como educar a consciência na nova aliança. Esse é o nosso tema, né? Nós precisamos educar a nossa consciência na nova aliança. Por que que nós precisamos? Porque muita gente tenta, primeiro, geralmente é assim no meio, né, cristão. Geralmente se tenta primeiro mudar o comportamento, a pessoa tenta primeiro mudar o comportamento, mas ela não aprende a mudar a consciência dela. Ela muda de comportamento, mas continua com uma consciência de culpa, uma consciência de que ela está tentando ser filho de Deus, uma consciência onde ela está buscando ainda muitas coisas que já foram lhe entregues por causa da obra da cruz de Jesus. Então tem muitas pessoas buscando coisas em Deus que já foram entregues. Por quê? Porque ela primeiro está tentando ser transformada, pensando que é assim que é como se fosse um pagamento para Deus. Olha, agora eu melhorei, Deus, então o Senhor pode me dar isso. Olha, agora eu sou uma pessoa melhor e agora eu posso receber isso. Mais ou menos isso é uma pessoa que procura muitas vezes um melhor comportamento, mas não educa a sua consciência. Então é sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, tá? Quando a consciência ainda não é renovada, a culpa sempre volta, o medo sempre volta, vira um ciclo. A pessoa tira um tempo muito bem com Deus, muito bem com a igreja, inclusive, e de repente ela está de novo ali se vendo como um incapacitado, se vendo como alguém que não é filho de Deus, se vendo como alguém pecador, se vendo, enfim, se vendo sempre como o pior dos piores. Isso vira um ciclo. Então, isso é o que? É um sinal de que a consciência ela não foi renovada e ela precisa, então, ser educada. Romanos 12, 2, preste bem atenção nesse texto que nós vamos ler, e ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante. O texto que nós lemos aqui de Romanos 12, 2, nós temos que perceber algo muito importante, que a transformação não acontece na atitude, ela começa na renovação da mente. Tem muita gente buscando fazer a vontade de Deus com base em performance, no comportamento, com base naquilo que ela faz. No entanto, aqui diz que nós precisamos ser transformados, que a transformação acontece quando nós renovamos a mente. Tá? Nós precisamos então educar a nossa consciência com a palavra, com a verdade da nova aliança, tá? Da nova aliança, para nós experimentarmos assim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus não se experimenta eu tentando ser alguém bom. A vontade de Deus nós experimentamos educando a nossa consciência. Então, na nova aliança, a consciência, ela não é educada por medo, por culpa, ela não é educada por essas coisas. Nós não educamos a consciência assim. Isso pode mudar o comportamento de alguém. Alguém fica com medo, né, de Deus e começa a se comportar. Alguém fica com receio de perder a salvação e começa a se comportar. Mas a consciência ela não foi renovada, não foi educada a sua consciência. Tá? Ela não compreende ainda a identidade dela em Cristo Jesus, e ela também ainda não compreende a obra consumada de Cristo, os efeitos dessa obra, as bênçãos, a graça decorrente da obra consumada de Jesus. Por isso ela vive nesse ciclo de culpa, de medo e uma consciência fraca, como nós falamos na semana passada, e você pode assistir o vídeo. Inclusive eu vou deixar aqui o vídeo
do episódio número 3 para você assistir, tá? Então é assim, na nova aliança a consciência ela não é educada pelo medo, né? Olha, hoje se você sair daqui hoje desse culto e você morrer, você pode ir para o inferno. É pessoal, eu quero aceitar Jesus. Não é assim. A consciência educada pelo Evangelho não é por medo. É uma consciência educada pela revelação da palavra. Onde eu começo a ter a revelação da palavra do quanto eu sou amado por Deus, do quanto a obra de Cristo teve o efeito pleno e completo na minha vida e assim por diante. Se compreende? Então, nós amadurecemos ouvindo a verdade de Deus. É a verdade, tá? A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo, não ouvir medo, não ouvir culpa, tá? Então nós amadurecemos ouvindo a verdade, e ouvindo a verdade de novo e de novo, tá? Nós repetimos a verdade de Deus para nossa consciência ser educada, tá? Então, primeiro, algumas coisas que nós temos que entender, que primeiro a palavra ela vem antes da nossa performance, tá? Não é o medo, né? Eu vou agora ter medo que eu vou ir para o inferno, por isso eu vou andar mais na linha, como se diz. Não. Primeiro vem a palavra, eu compreendo as verdades do Evangelho para mim, a minha consciência começa a ser educada e a minha maneira de viver é uma consequência da minha crença. Quem crê errado, vive errado. Entenda isso. Quando nós cremos errado, nós vivemos errado. A minha maneira de viver é resultado daquilo que eu creio. Tá bom? Então, primeiro começa na palavra. Não é mude para Deus aceitar você, para você receber o Espírito Santo. Não, você é aceito. Agora, viva a partir disso. Outro ponto importante é que a nossa identidade ela vem antes da disciplina. Ou seja, eu entendo quem eu sou. Eu entendo quem eu sou em Deus e eu vou viver segundo a minha identidade. Não porque eu coloquei uma disciplina, algumas regras na minha vida e quando eu saio fora dessas regras, a culpa já me domina, o medo já me escraviza, porque eu saí fora das regras. Não, eu ando por causa da minha identidade, eu aprendi quem eu sou. A minha consciência agora foi educada de outra forma. Então eu não faço algumas coisas porque eu tenho medo, tá? Eu não faço algumas coisas porque eu tenho medo. Não, eu não faço porque isso não faz parte da minha nova natureza. Então é uma nova consciência que eu tenho agora. Eu faço algumas coisas agora não para receber algumas coisas de Deus. Não, o que eu faço agora é por causa da minha nova identidade, da minha nova natureza. Essa é uma consciência saudável de viver o Evangelho. Você não é alguém tentando se tornar filho de Deus. Você é um filho de Deus e por isso você vive como tal. O terceiro que nós precisamos entender é que a graça de Deus, isso é muito importante, é que a graça de Deus, ela vem antes da mudança. Não é mude para receber a graça de Deus, mude para Deus te aceitar. Não, nós não andamos nessa, essa é uma consciência fraca, é uma consciência de quem ainda não compreendeu a revelação do Evangelho. Isso é a religião que diz, mude para você receber a graça. Não, o Evangelho ele diz o contrário, ele diz, olha, receba a graça. E aí você tem agora capacidade, autoridade para mudança. Tá? Então, transformem-se pela renovação da mente. Não renove a sua mente depois de receber a transformação. Compreenda isso, compreenda no teu coração essa verdade, tá? Compreenda essa consciência que o Evangelho traz, que é uma consciência saudável. Quando a verdade do Evangelho, a verdade da cruz, ela se torna algo repetido na nossa vida. Então a nossa consciência começa a descansar. O medo vai embora, a culpa vai embora e nós passamos então a andar segundo a nossa verdadeira identidade. Quando a nossa consciência ela descansa, a mudança, a transformação, o viver diário deixa de ser uma pressão e passa a ser um fruto. Quando a consciência descansa, a mudança, a transformação,
ela acontece sem pressão. Sem pressão, ela acontece sem o medo. E essa mudança, e esse viver diário, passa então a ser fruto e não uma obrigação. Porque nós não mudamos tentando ser melhor. Nós mudamos crendo corretamente. Porque o comportamento saudável nasce de uma consciência alinhada com o Evangelho. Uma consciência realmente saudável. Na nova aliança, Deus não está treinando eu e você pelo medo. Deus não nos chamou para viver com medo, com uma consciência pesada, fraca. Ele está formando eu e você pela revelação do amor, da graça. É dessa forma que Deus está nos formando. Educar a consciência é substituir a ameaça pela verdade de Deus. A culpa que é gerada muitas vezes, até mesmo em um sermão, essa culpa então, ela é trocada pela nossa identidade agora, é substituída pela nossa identidade. E o esforço que nós temos tanto para agradar a Deus é substituído por fé. Olha que vida nova nós recebemos com uma nova consciência. E quando essas coisas acontecem, a transformação então deixa de ser uma luta para mim me transformar, uma luta para mim viver uma vida diferente, e a transformação vira uma consequência, porque agora nós estamos crendo corretamente. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, envia para o máximo de pessoas, se inscreva no canal e diga para as pessoas que está tendo essa playlist aqui. Nós vamos ter ainda outro vídeo na semana que vem, sempre na quinta-feira, a partir das 7h15, tem vídeo aqui no canal, tá bom? Fiquem todos na paz e um grande abraço para você.